A primeira aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo, e Silvano, e Timóteo, à congregação dos Tessalonicenses, em união com Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Que tenhais benignidade imerecida e paz. Sempre agradecemos a Deus, ao fazermos menção de todos vós nas nossas orações, pois nos lembramos incessantemente da vossa obra fiel, e do vosso labor amoroso, e da vossa perseverança, devido à vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, perante nosso Deus e Pai. Pois sabemos da sua escolha de vós, irmãos amados por Deus, porque as boas novas que pregamos não se apresentaram entre vós apenas em palavra, mas também com poder e com Espírito Santo, e com forte certeza, assim como sabeis que sorte de homens nos tornamos para vós por vossa causa. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, visto que aceitastes a palavra sob muita tribulação, com alegria de Espírito Santo, de modo que viestes a ser um exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O fato é que a palavra de Jeová, partindo de vós, fez-se ouvir não somente na Macedônia e na Acaia, mas em todo lugar em que se espalhou a vossa fé para com Deus, de modo que não precisamos dizer nada. Pois eles mesmos continuam relatando o modo em que primeiro entramos no meio de vós, e como vos voltastes para Deus, desviando-vos dos vossos ídolos, a fim de trabalhar como escravos para um Deus vivente e verdadeiro, e para aguardar o seu Filho vindo dos céus, a quem ele levantou dentre os mortos, a saber, Jesus, quem nos livra do vindouro furor. Capítulo 2. De certo, vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa visita a vós não foi sem resultados, mas que, depois de primeiro termos sofrido e termos sido tratados com insolência em Filipos, conforme sabeis, ficamos denodados por meio de nosso Deus para falar-vos as boas novas de Deus com bastante luta. Pois a exortação que damos não surge de erro, nem de impureza, nem com fraude, mas, assim como por Deus fomos provados aptos para sermos incumbidos das boas novas, assim falamos, agradando não a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. De fato, nunca nos apresentamos, quer com palavras lisonjeiras, conforme sabeis, quer com fingimento para a cobiça. Deus é testemunha. Nem estivemos buscando glória dos homens, não, nem de vós, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ser um fardo dispendioso. Contrário, tornamo-nos meigos entre vós, como a mãe lactante que acalenta os seus próprios filhos. Tendo assim terna afeição por vós, de bom grado não só vos conferimos as boas novas de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque viestes a ser amados por nós. Certamente vos lembrais, irmãos, de nosso labor e labuta. Foi trabalhando noite e dia, para não impormos a nenhum de vós qualquer fardo dispendioso, que vos pregamos as boas novas de Deus. Vós sois testemunhas, Deus também o é, de quão leais, e justos, e inculpáveis nos mostramos a vós, crentes. Em harmonia com isso, sabeis muito bem que, assim como o Pai faz com os seus filhos, nós exortávamos a cada um de vós, e vos confortávamos, e vos dávamos testemunho, com o fim de que prosseguisseis andando de um modo digno de Deus, que vos chamou ao seu reino e glória. Deveras, é também por isso que agradecemos a Deus incessantemente, porque quando recebestes a palavra de Deus, que ouvistes de nós, vós a aceitastes não como a palavra de homens, mas pelo que verazmente é, como a palavra de Deus, que também está operando em vós, crentes. Pois vós, irmãos,
vos tornastes imitadores das congregações de Deus que estão na Judéia, em união com Cristo Jesus, porque também começastes a sofrer às mãos dos vossos próprios conterrâneos, as mesmas coisas que eles também estão sofrendo às mãos dos judeus, que mataram até mesmo o Senhor Jesus e os profetas, e que nos perseguiram. Outros sim, eles não estão agradando a Deus, mas são contra os interesses de todos os homens, visto que tentam impedir-nos de falar a pessoas das nações para que essas se salvem, com o resultado de que sempre enchem a medida de seus pecados. Mas, por fim, veio sobre eles o furor dele. Quanto a nós mesmos, irmãos, orfanados de vós por pouco tempo, em pessoa, não no coração, diligenciamos muito mais do que é costumeiro, com grande desejo, ver o vosso rosto. Por esta razão queríamos ir ter convosco, sim, eu, Paulo, tanto uma vez como uma segunda vez, mas Satanás se interpôs no nosso caminho. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de exultação? Ora, não sois de fato vós, perante o nosso Senhor Jesus, na sua presença? Vós, certamente, sois a nossa glória e alegria. Capítulo 3. Portanto, quando não o suportávamos mais, achamos bom ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus nas boas novas acerca do Cristo, a fim de vos firmar e consolar no que se refere à vossa fé, para que ninguém ficasse vacilante por causa destas tribulações. Pois vós mesmos sabeis que estamos designados a esta mesma coisa. De fato, também quando estávamos convosco, costumávamos dizer-vos de antemão que estávamos destinados a sofrer tribulação, assim como também tem acontecido e como vós sabeis. Deveras, é por isso que, quando não o pude mais suportar, mandei para saber da vossa fidelidade, visto que o tentador, talvez, vos tenha de algum modo tentado, e o nosso labor se tenha tornado em vão. Mas Timóteo acaba de chegar a nós do vosso meio, e nos tem dado as boas novas a respeito da vossa fidelidade e amor, e que continuais a ter sempre boa lembrança de nós, tendo muita saudade de nos ver, do mesmo modo, deveras, como nós também temos. É por isso, irmãos, que temos sido consolados a respeito de vós em toda a nossa necessidade e tribulação, pela fidelidade que mostrastes, porque agora vivemos se vos mantiverdes firmes no Senhor. Pois, que agradecimentos podemos dar a Deus com respeito a vós, em troca de toda a alegria com que nos alegramos perante o nosso Deus por vossa causa, ao passo que noite e dia fazemos mais do que súplicas extraordinárias para ver o vosso rosto e para compensar as coisas que estão faltando na vossa fé? Ora, o próprio Deus e Pai nosso, e nosso Senhor Jesus, dirijam com bom êxito o nosso caminho até vós. Ainda mais, que o Senhor vos faça aumentar, sim, que vos faça abundar em amor uns para com os outros e para com todos, assim como nós também fazemos convosco, a fim de que Ele torne os vossos corações firmes, inculpáveis na santidade perante o nosso Deus e Pai, na presença de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, solicitamo-vos e exortamo-vos pelo Senhor Jesus, assim como recebestes instrução de nós, quanto a como deveis andar e agradar a Deus, como de fato estáis andando, que persistais em fazê-lo ainda mais plenamente, pois conheceis as ordens que vos demos por intermédio do Senhor Jesus. Pois isto é o que Deus quer, a vossa santificação, que vos abstenhais de fornicação, que cada um de vós saiba obter posse do seu próprio vaso em santificação e honra, não em cobiçoso apetite sexual, tal como também tem as nações que não conhecem a Deus, que ninguém vá ao ponto de prejudicar e de usurpar os direitos de seu irmão neste assunto, pois Jeová é quem exige punição por todas estas coisas, assim como vos dissemos de antemão, e também vos demos testemunho cabal. Pois Deus nos chamou,
não com uma concessão para a impureza, mas em conexão com a santificação. Assim, pois, quem mostra falta de consideração não desconsidera o homem, mas a Deus que pôs em vós o seu Espírito Santo. No entanto, com referência ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevamos, porque vós mesmos sois ensinados por Deus a vos amardes uns aos outros, e de fato, vós o estáis fazendo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que prossigais fazendo isso em medida mais plena, e que tomeis por vosso alvo viver sossegadamente, e que cuideis de vossos próprios negócios e trabalheis com as vossas mãos, assim como vos ordenamos, a fim de que andeis decentemente para com os de fora e não necessiteis de nada. Além disso, irmãos, não queremos que sejais ignorantes no que se refere aos que estão dormindo na morte, para que não estejais pesarosos como os demais que não têm esperança. Pois se a nossa fé é que Jesus morreu e foi levantado de novo, então também Deus trará com ele os que adormeceram na morte por intermédio de Jesus. Pois nós vos dizemos pela palavra de Jeová o seguinte, que nós, os viventes, que sobrevivermos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte, porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Depois nós, os viventes, que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens, para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consequentemente, persisti em consolar-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Ora, quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição, assim como as dores de aflição vêm sobre a mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em escuridão, de modo que aquele dia vos sobrevenha assim como a ladrões, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos nem à noite, nem à escuridão. Assim, pois, não estejamos dormindo assim como fazem os demais, mas fiquemos despertos e mantenhamos os nossos sentidos. Pois os que dormem estão acostumados a dormir de noite, e os que ficam embriagados, usualmente estão embriagados de noite. Mas, quanto a nós, os que pertencemos ao dia, mantenhamos os nossos sentidos, estando vestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou ao furor, mas à adquisição de salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer fiquemos despertos, quer estejamos dormindo, vivamos junto com Ele. Portanto, persisti em consolar-vos uns aos outros e em edificar-vos uns aos outros, assim como de fato estáis fazendo. Solicitamo-vos agora, irmãos, que tenhais consideração para com os que trabalham arduamente entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e que vos admoestam, e que lhes deis mais do que extraordinária consideração em amor por causa do seu trabalho. Sede pacíficos uns com os outros. Por outro lado, exortamo-vos, irmãos, admoestai os desordeiros, falai consoladoramente às almas deprimidas, amparai os fracos, sede longânimes para com todos. Vede que ninguém pague a outro dano por dano, mas empenhai-vos sempre pelo que é bom de uns para com os outros e para com todos os demais. Estais sempre alegres, orai incessantemente, dai graças em conexão com tudo, pois esta é a vontade de Deus em união com Cristo Jesus com respeito a vós. Não extingais o fogo do Espírito, não trateis com desprezo o profetizar. Certificai-vos de todas as coisas,
Apegai-vos ao que é excelente. Abstende-vos de toda forma de iniquidade. O próprio Deus de paz vos santifique completamente. Que em todo respeito sejam preservados sãos o espírito e a alma e o corpo de vós, irmãos, de um modo incúlpe, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, continuai a orar por nós. Cumprimentai todos os irmãos com beijo santo. Eu vos ponho sob a solene obrigação, da parte do Senhor, de que esta carta seja lida a todos os irmãos. A benignidade merecida de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.